Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. De outro confronto também, Grêmio e Flamengo, jogo na Arena do Grêmio. Começamos pelo lado gaúcho, Felipão e Grêmio revendo o Flamengo de Renato Gaúcho. Agora vai ser até estranho isso. O jogo que poderia ter acontecido entre Grêmio e Flamengo no Brasileirão foi adiado, só para lembrar. E no lado do Grêmio tem novidade chegando. Depois da vitória sobre o time do Bahia em casa, o tricolor não teve muito tempo para comemorar. Algumas horas até o reencontro dos gremistas com aquele que trouxe tantas alegrias ao torcedor. E agora é um motivo de preocupação. Bem, o Grêmio vai fazer seu jogo, estamos pensando agora, a partir de agora, no jogo da Copa do Brasil com o Flamengo. Nós não estamos pensando apenas no Flamengo do Renato, mas esperamos recebê-lo de braços abertos, porque aqui é sua casa também. E vamos enfrentar o Flamengo baseado no que nós conhecemos, na nossa possibilidade de jogar uma partida interessante com o Flamengo dentro de casa, respeitando, mas mostrando as nossas condições ao Flamengo também. O Grêmio teve apenas 2 dias de treinos antes de encarar o Flamengo pela Copa do Brasil. Partida que poderia ser a mais importante da temporada, se não fosse a situação dos gremistas na tabela do Brasileiro. São apenas 4 vitórias em 16 jogos, 16 pontos, e por isso a Copa do Brasil não é o grande objetivo do ano para o Grêmio. Mesmo assim, o time tricolor tentará surpreender o time do Flamengo. A única disputa que o Grêmio faz nesse momento é exatamente sair da zona do rebaixamento e equilibrar o time para ver onde pode chegar, para ver o desempenho dos outros times, daquilo que tem na volta lá e tal, quem é que está disputando conosco, como é que vai ser o desempenho deles. Então, basicamente, o nosso problema hoje é um só, é equilibrar a tabela e depois verificar com o equilíbrio do time, por consequência disso, ver onde é que podemos chegar. Para a batalha desta quarta, Felipão prepara um time com força máxima. O provável time para hoje tem Chapecó, Wanderson, Rodrigues ou ainda Jeromel, que retorna após desconforto muscular, Kahneman e Rafinha, Thiago Santos, Douglas Costa, Lucas Silva, Viria Sante e Alisson e Borja. Ainda terá Campaz no banco, meia colombiano, apresentado nesta terça, que chegou e assumiu a mística camisa 7, eternizada justamente por Renato Gaúcho. Número 7, la verdad estoy tranquilo, sabemos que es un número histórico de la institución, que ha ganado muchas cosas y la idea es tenerlo en la cima donde está y sabemos que utilizar el número 7 en este momento hay una responsabilidad muy grande y la asumí. Pelos lados do tricolor, o pensamento é que resultado positivo mesmo, o Grêmio precisa buscar é no Campeonato Brasileiro. Vambora, a gente merece isso aí, cara. A gente merece, estamos fazendo por isso aí, vamos por merecer, vambora. A gente vai ganhar o jogo, pai, acredita. Que coisa, hein? O Grêmio que deu uma pequena respirada. Olha como é difícil o Campeonato Brasileiro. O Grêmio, ele era o 19º colocado na tabela, agora ele é o 17º. Não saiu ainda da zona do rebaixamento, mas respirou porque se aproximou mais do grupo que não está no descenso da competição. Voltando para a Copa do Brasil, é outra competição. O Grêmio tem um histórico maravilhoso, não é? Já celebrou essa competição várias vezes. É uma equipe que gosta desse tipo de jogo, mas que, na minha opinião, Denilson, tem que priorizar o Brasileirão e não a Copa do Brasil. Não sei se o Grêmio hoje tem essa estrutura psicológica para as duas equipes, ainda mais enfrentando um Flamengo. O discurso é de tentar jogar, vencer, tentar superar. Tem uma questão financeira envolvida aí na Copa do Brasil que todo mundo sabe. Os times vão avançando de fase e tem uma compensação financeira interessante para os clubes. Mas aí você olha para o Campeonato Brasileiro, hoje há 2 pontos, né? São 18 pontos que tem o Fluminense.
se eu não me engano, 16 o Grêmio, né, que é o primeiro ali da zona de rebaixamento. Então se aproximou bem dessa situação constrangedora que o Grêmio vem vivendo, mas aí você pensa o quê? Eu vou priorizar uma competição como a Copa do Brasil, que vai me dar a possibilidade de jogar uma Libertadores, porque pelo Campeonato Brasileiro, assim, é muito difícil que que o Grêmio consiga essa vaga na Libertadores. Eu estou falando em vaga porque, enfim, título esquece, né? É impossível que isso aconteça tendo em vista a forma que o time vem jogando. Imagino que o Felipão, óbvio que tem o discurso de você querer jogar e avançar e tudo mais, mas eu acredito no que você falou, de você priorizar o Campeonato Brasileiro. E se enfrentando o Felipão e Renato Gaúcho, já foram 5 vezes, a vantagem é do Felipão, com 3 vitórias, uma do Renato Gaúcho e um empate. E esse reencontro, não é? Grêmio e Renato Gaúcho, e o Felipão comandando o Grêmio. É estranho, porque agora a gente acabou de relembrar a estátua do Renato. Essa é aquela história de você fazer uma estátua em vida, né? Bom para quem recebe, mas o cara é profissional, né? Continua trabalhando em outros lugares. E o Renato não vai mudar nunca a condição de ídolo que ele tem no Grêmio. É uma história belíssima como jogador e como treinador. É um cara extremamente vitorioso, mas hoje ele é um profissional, está no Flamengo e vai lutar com unhas e dentes pela classificação na Copa do Brasil. E com certeza o torcedor entende isso, né? A questão profissional, o sentimento o Renato já mostrou, não só vestindo a camisa do Grêmio como atleta, mas também como treinador. A gente está vendo imagens de títulos importantes que ele acabou conquistando com o Grêmio, só que agora ele defende também uma camisa, um clube onde ele tem o carinho, o respeito, o amor também pelo Flamengo, e ele tem que fazer o melhor. De repente o conhecimento dos jogadores, principalmente com o trabalho do Renato Gaúcho, o que o Renato Gaúcho faz nos jogos e tudo mais, e aí os jogadores que trabalharam, e a maioria desses jogadores que tá lá no Grêmio conhece essa filosofia, pode ajudar o Felipão numa tomada de decisão durante o jogo ou de repente num sistema tático. Denilson, agora também, se a gente for pensar, o Renato sonhou em dirigir o Flamengo. Ele não escondia essa vontade, ficou ali esperando, disse não para o Corinthians, as pessoas esquecem disso, e esperou pelo Flamengo, está realizando um sonho na carreira e começou bem, claro, teve um tropecinho, um acidente de percurso. Fora isso, perfeito, o Flamengo vem bem demais, é um time com o mesmo potencial. Até o Jorge Jesus deu uma declaração que ele não acredita que o Renato Gaúcho vai ter o mesmo sucesso que ele, Jorge Jesus, no Flamengo. Ele falou isso, né? Falou. Sério? Aham. Bom, mas Mas deixa quieto, não é? Porque, na verdade, o Flamengo é um time que não está buscando uma taça só nessa temporada. Está buscando mais títulos e a Copa do Brasil é uma pretensão muito boa pelo dinheiro e também pela projeção que isso oferece. E o Renato Gaúcho, ele sabe muito bem o que essa competição representa, o quanto ela é significativa. Ele já venceu a Copa do Brasil como treinador e também já foi vice, como agora, né? No último ano para o Palmeiras. Aí, os números do... Aqui, ó, Felipão e Renato Gaúcho como técnicos do Grêmio. Quero deixar bem claro, como técnicos do Clube Gaúcho. O Felipão tem 376 jogos, o Renato tem 411. Olha só, os títulos, 7 títulos do Felipão com o Grêmio, 8 títulos do Renato, que trabalhou nessa última passagem 4 anos e 7 meses lá. Aí a gente está mostrando aí os títulos de cada um. O Felipão tem 4 campeonatos gaúcho, uma Copa do Brasil em 94, uma Libertadores em 95, uma Recopa Sul-Americana em 96 e um Campeonato Brasileiro para cima da Portuguesa, lembro bem disso, em 96. Aí para o outro lado, agora Renato Gaúcho. Foram 3 estaduais para Renato. Uma Copa do Brasil, 2016, uma Libertadores em 2017, também tem a Recopa Sul-Americana em 2018 e ainda o título da Recopa Gaúcha em 2019. Olha, bem significativos os dois para o Grêmio. Eu ia falar isso, que equilíbrio, que equilíbrio de título e de história, né? E é legal de ver agora os dois se enfrentando. O Felipão conhece bem também essa competição de Copa do Brasil. E também vai ter humildade de saber que não dá para jogar de igual para igual com a equipe do Flamengo, porque se você se expor muito, você acaba sendo goleado, porque o Flamengo vai criar oportunidade de gols, então provavelmente o Felipão vai ser mais cauteloso em relação a esse sistema tático, em jogar o time muito, muito para frente. Tem um lado de estar jogando em casa, essa vantagem de também querer encontrar esse volume de jogo mais no campo ofensivo, mas vai ser um jogo bem complicado para o Grêmio.
A gente tem falado aqui de prioridade, o Felipão provavelmente vai priorizar o Campeonato Brasileiro, mas quando você vê os números, muito equilibrados, né? Tem número de jogos maiores ali são maiores, né, do Renato Gaúcho do que o do Felipão, mas em números de títulos praticamente muito parecidos. Eu vou falar meu placar depois da matéria do Flamengo. Só lembrando que o Grêmio tem novidade, o Campas, colombiano, não é? E vou falar também de Andréas Pereira, que chegou ao Flamengo, está à disposição do Renato Gaúcho. E agora vamos comandado pelo Renato. Quando essas bolinhas se cruzaram no sorteio das quartas da Copa do Brasil, era o destino, colocando frente a frente Renato Gaúcho e Grêmio. É difícil de falar. Realmente é um sentimento estranho, porque eu me criei dentro do clube, ajudei a conquistar títulos como jogador, como treinador. Até uns 3, 4 meses atrás eu estive lá durante quase 5 anos, então o torcedor sabe que eu tenho um carinho muito grande por eles. Todo mundo sabe que eu sou gremista, gosto muito do grupo que está lá, mas eu, acima de tudo, sou um profissional. Hoje estou num grande clube também, que disputa todas as competições. Tenho o maior respeito, o maior carinho por todo mundo, mas quarta-feira, juntamente com o meu grupo, nós vamos jogar contra o Grêmio e a gente vai buscar o resultado que nos interessa. Hoje, no comando do rubro-negro, Renato volta à arena que por muito tempo foi a segunda casa. Ao lado, em campo, estará um outro grande ídolo do tricolor, Felipão. Que noite para o torcedor gremista! 2 dos maiores nomes da história do clube em uma decisão de Copa do Brasil. Juntos como treinadores, são 15 títulos. A geração construída em 2019 não conseguiu trazer a taça da Copa do Brasil para a Gávea. A última vez que o Flamengo venceu o torneio foi em 2013. Agora o rubro-negro aposta na experiência de Renato para conquistar o troféu desta edição. Como jogador, Renato foi campeão da Copa do Brasil em 1990, com a camisa do Flamengo. Já como treinador, conquistou o título nacional 2 vezes. Pelo Fluminense em 2007 e pelo Grêmio em 2016. Ele conhece bem a competição e o adversário. Para a partida de mais tarde, a dúvida no time titular é a presença do zagueiro Léo Pereira. O jogador sofreu um trauma ósseo no 5º metatarso do pé esquerdo. A novidade na lista de relacionados é o meia Andréas Pereira. Recém-contratado, ele pode fazer a estreia com a camisa do clube e já sabe onde quer jogar. Eu vou ajudar o Flamengo, o Renato, aonde for possível. Claro, ele sabe das minhas características, sabe das minhas qualidades, então, mas aonde for possível ali eu vou ajudar dentro de campo, dar a vida e sempre dar o meu melhor. Ele é um jogador que já jogou em várias posições lá fora e eu perguntei para ele qual é a posição preferida dele. E ele falou que é como um segundo volante. Então eu sempre procuro colocar qualquer tipo de jogador que é contratado na posição dele. O belga naturalizado brasileiro deve começar no banco. O provável time de Renato tem Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique e Léo Pereira ou Bruno Viana e Felipe Luiz. No meio, o Ilharão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Lá na frente, Bruno Henrique e Gabigol. A decisão da vaga na semi vai ser em casa, no Maracanã. Mas o jogo de ida é confortável para o treinador. O gaúcho retorna para casa, só que com um sotaque bem mais carioca. Essa vida é muito louca. Atualmente, Dedê, não é nem Renato Gaúcho, é Renato Carioca mesmo. Nesse momento é desse jeito. Eu queria que você falasse um pouquinho do Flamengo, depois eu vou comentar aí placares, palpites. Agora, o Flamengo sempre um time perigoso, gosta de competições eliminatórias, uma equipe forte, preparada, poupou jogadores contra o Ceará, até ficou no 1-1 no Campeonato Brasileiro, justamente visando essa partida e esse retorno. Imagina o coração do Renato. Sotaque mais carioca agora, a reportagem. Muito legal. Não, com certeza a emoção e o sentimento do Renato bem divididos, mas
nesse momento a questão profissional ela tem que falar mais alto, né? Não só como um treinador, mas também os jogadores têm que pensar dessa forma. Às vezes você enfrenta o seu ex-clube e tem esse sentimento de gratidão, e é óbvio que o Renato tem uma gratidão enorme pelo Grêmio, mas essa é aquela questão de hora que a bola começa a rolar, o trabalho já vem sendo feito durante a semana, a preparação para o jogo contra o Grêmio. Ele também, assim como eu falei em relação ao conhecimento dos jogadores, principalmente com o jeito de trabalhar do Renato Gaúcho e armar a equipe, o Renato Gaúcho também sabe como o Grêmio joga, né? Como o Grêmio gosta de jogar, ou como os jogadores, acima de tudo, pensam em jogos decisivos, né? E não deixa de ser uma fase decisiva agora da Copa do Brasil. Se jogar o fino da bola, como vem jogando o Flamengo, a parada vai ser muito difícil para o Grêmio. Denilson, influencia a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro? Isso tem alguma influência também na Copa do Brasil? Porque o time agora está se recuperando, até emendou uma sequência de vitórias, enfim, né? Não, o Grêmio tem que jogar, Loirão, o Felipão tem que armar o seu time, é óbvio que provavelmente ele deve poupar alguns jogadores visando essa prioridade no Campeonato Brasileiro, mas o Felipão já deu uma declaração que não tem esse negócio de ficar jogando bonito, né? Você tem que jogar para vencer os jogos, então eu acho que vai ser muito o padrão do jogo do Grêmio hoje, e o Flamengo vai ser isso que a gente tem acompanhado desde a chegada do Renato Gaúcho. E como a nossa produção aqui do programa preparou uma matéria sobre Renato Gaúcho versus Felipão, eu só vou fazer o meu placar, ou falar o meu placar depois, pode ser? Pode ser, Loirão. Não sei se você imagina. Imagino. Bom, enquanto isso, vamos falar do São Paulo, que tem compromisso.